Bom dia a todos. Quero saudá-los nesta manhã de domingo, na paz do Senhor Jesus, no amor de Deus, o nosso Pai, e na comunhão do Espírito Santo. A nossa vida é frágil. Nós hoje estamos aqui, amanhã, quem sabe? Todos os dias, quando acordamos com vida, temos motivos de louvar a Deus. Motivos para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, por todo o cuidado e carinho que Ele tem conosco, nas horas boas e nas horas difíceis. Quem de nós já não passou por momentos difíceis? Quem de nós já não esteve ali a ponto de perder a esperança? Mas o nosso Deus nunca nos falta. Por isso, nessa manhã eu quero te convidar, assim como você está, seja alegre, seja triste, invocar o nome do nosso Deus, adorá-lo, exaltá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso te convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Tu que és cheio de graça e misericórdia, cheio de bondade e de amor, é diante de Ti que nós chegamos nesta manhã, colocando nossas vidas na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, em nós, através de nós e também apesar de nós. Porque a Tua obra, a Tua mão, o Teu amor se estende para muito além daquilo que nós somos, para muito além daquilo que nós podemos fazer. Nós queremos agradecer, Senhor, pela semana que passamos, pelo Teu cuidado e proteção, pela força, pelo renovo da esperança, por tudo aquilo, Senhor, que Tu fizeste por nós nos momentos difíceis. Queremos, Senhor, confessar a Ti os nossos pecados, porque, sim, muitas vezes nós falhamos contigo. Muitas vezes deixamos de ser aquilo que Tu esperas. Muitas vezes colocamos outras coisas, outras pessoas, outros interesses em primeiro lugar e Te deixamos em segundo, terceiro, quem sabe o último lugar. Nós, Senhor, precisamos cada dia desse arrependimento que nos traz de volta para Ti. E isso nós queremos nesta manhã pedir que Tu nos ajudes a reconhecermos os nossos erros e a voltarmos para Ti, porque Tu nos esperas de braços abertos. Abençoa, Senhor, este tempo de reflexão. Abençoa, Senhor, para que a Tua palavra seja plantada em nós e dê frutos. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos que discípulos não nascem prontos. Vimos também que Jesus chamou 12 homens e teve bastante trabalho para fazer daqueles 12 homens seus discípulos. Mas, afinal, o que é um discípulo? Como nós podemos saber se alguém é discípulo? Ou melhor, como posso saber se eu sou um discípulo de Jesus? Talvez você já saiba. Talvez você já tenha parado para pensar e já chegou à conclusão que você é um discípulo de Jesus. Eu fico feliz com isso. Mas se você não tem muita certeza disso, eu te convido a passear comigo pela Bíblia fazendo uma pesquisa sobre esse tema tão importante. Afinal, se Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós,
que ressuscitou e que foi preparar um lugar para nós no céu, que é nosso Senhor e Salvador, se Ele ensinou que nós temos que ser discípulos e segui-lo, então esse assunto deve ser muito sério e deve ser levado muito a sério por cada um de nós. Pois bem, a definição de discípulo, segundo o dicionário e conforme está escrito no livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, diz que discípulo é um aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre, com a finalidade de ensinar outros. Ou seja, um discípulo é alguém que tem um mestre e ele segue esse mestre e aprende com esse mestre. Aprende com o que o mestre fala, com o que o mestre faz. Mas ele aprende para ensinar a outros. Ele não aprende apenas para si mesmo, para dizer, ai, que legal, agora eu já sei como é. Não, ele tem um objetivo, uma intenção. Ele aprende para ensinar. Esse livro, A Formação de um Discípulo, eu quero inclusive recomendar a você. Kate Phillips explica de uma forma muito simples o que é discípulo, como se faz discípulos, como Jesus fez discípulos. É um livro pequeno e gostoso de se ler. Eu recomendo que você procure esse livro, principalmente se você tem interesse em saber como fazer discípulos, como cumprir a ordem de Jesus. Lembram? Jesus disse em Mateus 28:19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vejam, façam discípulos, batizem e ensinem tudo aquilo que eu tenho ensinado. Um discípulo aprende com seu mestre e ele ensina outro a também seguir o mesmo mestre. Muitas pessoas são discípulos de alguém. Por exemplo, o filósofo Sócrates, ele tinha discípulos. E os discípulos o seguiam e aprendiam com ele. Hoje, muitas pessoas podem ser discípulos de algum guru. Seguir alguém que elas consideram muito inteligente, muito espiritual, e seguir como seu discípulo. Pessoas hoje podem ser discípulas de outras pessoas. Hoje ainda há pessoas que são discípulos de Maria, a mãe de Jesus. No entanto, a Maria foi discípula do seu filho. Jesus era o Senhor de Maria. Maria foi uma mulher como eu, como você, mulher que está assistindo, uma mulher cheia de qualidades, uma mulher submissa, uma serva do Senhor. E ela aceitou a missão de carregar no seu ventre o Filho de Deus e de cuidar dele como nós hoje cuidamos dos nossos filhos. Mas ela era uma serva, Jesus era o seu Senhor. E ela nunca, em nenhum momento, se julgou melhor do que alguém. Em nenhum momento ela se sentiu como alguém que tem poderes sobrenaturais. E eu creio que um dia, quando nós estivermos na eternidade e pudermos conversar com Maria, mãe de Jesus, eu sonho com esse dia, de poder vê-la. Eu creio que ela vai nos dizer
que muitas pessoas cometeram um erro muito grande quando a colocaram no lugar de alguém que poderia responder orações, pedidos, quando na verdade ela mesma sempre colocou os seus pedidos aos pés do seu Senhor e do seu Deus, o Pai de Jesus. Então nós podemos ser discípulos de pessoas que marcaram a história. Eu conheço pessoas que são discípulos de Lutero. Pessoas que consideram que os ditos de Lutero, que os ensinos de Lutero são mais importantes do que a própria Bíblia. E o Lutero disse certa vez, não se chamem luteranos, chamem-se cristãos. Ele era cristão, ele era discípulo de Jesus. Ele queria nos ensinar a colocar Cristo em primeiro lugar, tanto que ele disse, só Cristo. Outros seguem a Calvino. Calvino também foi um dos reformadores. Porém, essas pessoas que marcaram a história, nós poderíamos citar uma infinidade deles: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Francisco de Assis, um referencial maravilhoso para quem quer viver na simplicidade e servir aos outros. Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que se doou pelos pobres. Maria, mãe de Jesus, Lutero, Calvino, e por aí vamos. São pessoas que foram discípulos do Senhor Jesus. Nós não seguimos a discípulos, nós seguimos ao Mestre. É a Ele que nós devemos seguir. E essas pessoas nos deram o exemplo. Um exemplo precioso para nós seguirmos. Então nós precisamos saber que não dá para sermos discípulos de Jesus e de outro mestre ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma escolha. Jesus mesmo em Mateus 6:24 diz: vocês não podem servir a dois senhores. Nós não podemos ter o nosso coração dividido. Quando nós oramos, nós temos que orar apenas ao nosso Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é muito clara, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o mediador. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, de nenhuma outra medianeira ou mediadora. Nós temos a Jesus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos servir a dois senhores. Mas o que Jesus falou sobre o ser discípulo? Eu quero te convidar, pega a sua Bíblia. Eu gosto quando você pega a sua Bíblia e olha para conferir o que eu estou lendo aqui. Quero te convidar a abrir em Lucas, capítulo 9. Lucas é o terceiro evangelho, capítulo 9, versículos 23 e 24. Nós vamos ver aqui o que Jesus falou sobre o ser discípulo. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Aqui Jesus fala de negar a si mesmo, e isso é morrer para si mesmo. As minhas vontades não são mais importantes do que a vontade do meu Senhor.
O que ele deseja é mais importante do que o que eu desejo. O que ele pensa é mais importante do que o que eu penso. Os pensamentos dele devem ocupar o meu pensamento. Jesus foi muito direto com as pessoas. Qual é o mestre que tem coragem de dizer para o seu discípulo: você precisa morrer para você mesmo, se você quiser me seguir? Jesus foi direto. Ele é direto conosco na palavra. Hoje as pessoas não querem ouvir verdades diretas. Vamos combinar, eu também não gosto quando alguém me diz uma verdade muito direta. Me incomoda. Mas Jesus, ele era muito claro e muito direto. Por exemplo, ele não convidava. Vocês perceberam no domingo passado, Jesus não disse: Pedro, Tiago, João, vocês querem vir comigo? Estou convidando vocês, venham. Jesus disse: sigam-me. Isso é uma ordem, é um imperativo. Ele não implorou a ninguém que o seguisse. Lembram da mulher samaritana lá no poço? Jesus chegou diante daquela mulher e disse: olha, você já teve 5 maridos e esse com quem você está não é seu marido. Ele escancarou a vida desregrada daquela mulher. E ela, por causa da sinceridade de Jesus, por ele saber isso da vida dela, ela se dobrou ao amor de Jesus. Ela foi convertida a Jesus e ela se tornou testemunha de Jesus. Com Nicodemos não foi diferente. Nicodemos era um religioso, conhecedor do Antigo Testamento, era um cara top. Ele sabia tudo da Bíblia, do Antigo Testamento, era religioso, cumpria todas as regras. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Essa sua religiosidade não está adiantando muito. Sinceridade de Jesus. Para o jovem rico, ele disse: meu jovem, vai e venda tudo que você tem, distribua entre os pobres e então me siga. E aí tu terás um lugar no reino dos céus. E o jovem baixou a cabeça, triste, se retirou. E Jesus correu atrás dele e disse: por favor, me siga, não vá embora, desculpe, não era isso que eu queria dizer. Não, Jesus não foi atrás dele. Você percebe que muitas vezes nós ainda vamos atrás e insistimos com alguém pelo Evangelho? Jesus não fez isso. Ele chamou, o jovem não quis e Jesus seguiu o seu caminho. Eu ainda gosto de dar uma outra oportunidade. Eu não sou Jesus. E exatamente por ser humana, pecadora e falha, eu gosto e quero que todas as pessoas tenham uma chance a mais sempre. Jesus não implorava que ninguém o seguisse, ele esperava obediência imediata e ele não aceitava desculpas. Ah, Senhor, espera um pouquinho que eu preciso primeiro organizar minha casa. Teve alguém que disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar os meus pais. Que triste isso, né? Era alguém que tinha os pais idosos e que tinha essa preocupação com seus pais. E Jesus disse a ele: não, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Como se ele estivesse dizendo: se você quer me seguir, me coloque em primeiro lugar e eu vou então te ajudar com a questão dos teus pais. Deixe que aqueles que não me seguem cuidem disso. Parece muito duro, parece, dói na gente ouvir isso. Mas assim Jesus falava, e assim ele ainda espera hoje que discípulos a quem ele chama tenham a obediência imediata, não deixar para depois.
E tudo mais Ele mesmo vai nos acrescentar. Lembram? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as pessoas que seguiram e seguem a Jesus sabem o quanto Ele nos ajuda nas questões da nossa vida. Ele abençoa, Ele dá direção, mas Ele tem que estar em primeiro lugar. Então aqui nós vimos algumas características de um discípulo. A primeira é que ele tem o caráter de Cristo. Como Jesus era, como Jesus vivia. Há 4 coisas principais que se destacam em Jesus: obediência, submissão, amor e oração. Jesus era submisso ao Pai, era obediente ao Pai. Jesus tinha amor acima de tudo e Jesus orava muito. 4 características que um discípulo de Jesus tem. Reconhecer Jesus como Senhor é dar a Ele o lugar número 1 na nossa vida. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Jesus é Senhor. A Bíblia diz que Jesus é Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Não é a minha atitude que vai mudar o senhorio. Mas a Bíblia deixa claro que sobre a minha vida eu preciso decidir se eu permito que Ele seja o Senhor. Então, nós temos controle sobre a nossa vontade, por exemplo. Mas nós não temos controle sobre o senhorio de Jesus no mundo. Eu posso não querer que Ele seja meu Senhor, ok? Mas Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, Ele será meu Senhor e seu Senhor se você se submeter a Ele. Se você realmente se submeter a Ele, não apenas se você gostar dele, se você acreditar que Ele é bom. Não, submeter-se a Ele. Dizer, Senhor, a minha vida não é mais minha, é tua. Então Ele será seu Senhor. Agora, se a sua confiança está depositada em você mesmo, em outra pessoa, em outra coisa, Ele não poderá ser seu Senhor. Há uma ilustração que diz que no nosso coração existe um trono. E esse trono é para o Senhor da nossa vida. Então, às vezes, nós mesmos estamos sentados naquele trono, decidindo tudo, governando, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu vou onde eu quero. Eu estou no trono. Eu quero ser feliz, eu quero ter tudo o que eu sonhei, eu quero ter todos os meus desejos realizados. Eu estou no trono. Ou eu coloco outra pessoa no trono. Eu vivo para aquela pessoa, eu faço tudo pelo bem-estar dela, eu trabalho por ela, eu compro tudo para ela é o centro do meu universo, eu não posso viver sem ela. Aquela pessoa está sentada no trono. Ou pode ser, como eu mencionei antes, alguém que já morreu, que eu tenho admiração, que eu creio que essa pessoa tem algum poder, que essa pessoa é muito especial, é uma pessoa diferente de todos os seres humanos, é maior do que os seres humanos. Então, eu coloco aquela pessoa naquele trono e eu fico falando com ela, pedindo as coisas para ela. Ou eu vivo só para realizar aquilo que eu aprendi com aquela pessoa. Ou eu coloco um objeto ali naquele trono e eu creio que aquele objeto vai resolver a minha vida.
Então, há muitas formas, há muitos senhores querendo ocupar esse trono, mas apenas um é o Senhor verdadeiro, apenas o Senhor Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor significa que eu sei, que eu reconheço que eu não sei cuidar de mim mesmo, que eu reconheço que eu não consigo cuidar de mim mesmo. Aliás, vocês já perceberam que nós pagamos policiais para nos vigiar e evitar que nós façamos coisas erradas? Por que nós precisamos de policiais no trânsito? As placas não são suficientes? Nós não temos capacidade de cuidar de nós mesmos e de obedecer leis sem que haja alguém nos vigiando. E ainda temos a audácia de dizer que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Ainda temos a audácia de dizer: eu mando na minha vida, quem sabe da minha vida sou eu, ninguém tem nada com isso. Quando, na verdade, muitas vezes nós precisamos ser multados porque nós, sabendo que não devemos fazer certa coisa no trânsito, nós mesmos assim fazemos. Eu preciso pensar, eu preciso colocar a mão na consciência e pensar: nós não temos condições de cuidar de nós mesmos, nós precisamos de um Senhor, e nós temos o melhor Senhor, o Senhor Jesus. João 13, 35. João, capítulo 13, versículo 35. Mais um precioso versículo que nos ensina sobre ser discípulo. João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mais uma característica de um discípulo. Ele ama aos outros discípulos. Como está o seu amor pelas pessoas da sua igreja? Como está o seu amor pelos crentes de outras igrejas que também são discípulos de Jesus? Isso é um termômetro para medir se nós somos discípulos, o amor. Mais uma página para frente, João, capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Um discípulo é alguém que dá frutos. Ele produz frutos para o reino de Deus. E o que são frutos para o reino de Deus? São os outros discípulos que nós fazemos. Jesus disse: vão e façam discípulos. Nós vamos ver isso no próximo culto. Como fazer discípulos? Como uma árvore produz frutos? A gente vai lá e injeta algo nela, ou a gente fica falando para ela, ou a gente ajuda ela a produzir frutos? Não. Uma árvore saudável produz frutos. O nosso pé de manga aqui de casa nunca produziu uma outra manga assim. E esse ano ele resolveu encher de manga. As mangas estão com problemas. Aquela árvore não está saudável. Ela produziu. O que a gente conseguiu assim comer está bem agradável. Mas ela não está muito saudável porque os frutos estão com problema, com bichos. Uma árvore saudável dá frutos. Um discípulo saudável faz discípulos. Então, se eu olho para trás na minha vida e não vejo ninguém que eu conduzi a Jesus, eu preciso me perguntar se eu já sou um discípulo de Jesus. Se eu percebo que em tanto tempo de caminhada com Jesus, eu ainda não fiz discípulos, eu ainda não conquistei ninguém para Jesus, eu ainda não chamei ninguém para segui-lo. Quem sabe eu preciso analisar
se eu de fato sou um discípulo. Ou quem sabe eu preciso ainda me tornar um discípulo. Eu sou alguém que está seguindo, mas meio de longe. Quem sabe eu preciso de um relacionamento mais próximo com Jesus. Quem sabe eu preciso aprender mais dele. Se você sente que precisa aprender mais dele, na verdade, todos nós precisamos aprender mais. Eu tenho mais de 30 anos de caminhada com Jesus e eu estou aprendendo a cada dia. O plano de leitura da Bíblia tem sido maravilhoso para mim, porque eu tenho aprendido mais e mais do Senhor a cada dia. Mas se você sente que aprendeu ainda muito pouco, que você não tem condições de ensinar outro discípulo, então você precisa aprender mais. E eu te pergunto, quem pode te ensinar? Quem são as pessoas que podem te ensinar? Quem são as pessoas que podem te ajudar a ser um discípulo? Eu lembro quando eu fui convidada pelo pastor para participar de cursos e ele me emprestava livros para que eu pudesse ler e aprender mais e mais. E lembro do dia em que ele me convidou para fazer discipulado com uma moça, uma menina adolescente. Ela tinha o quê? 4, 5 anos menos que eu. E eu tive que me esforçar muito, tive que ler muito e fazer muitas perguntas ao pastor, mas ele me ajudou muito nisso, me ensinou. E nós tínhamos reuniões, grupos onde nós conversávamos sobre o que era ser discípulo e como nós poderíamos fazer discípulos. Então, há alguém que pode te ajudar, com toda certeza. E você tem capacidade de aprender e de ser alguém que faz discípulos. Deus escolheu um método perfeito para expandir o seu reino. Deus é perfeito em tudo que ele faz. E ele criou um método perfeito de expandir, aumentar o seu reino e alcançar mais e mais pessoas. E esse método é discípulos fazendo discípulos. Ele disse aos 12, vão e façam discípulos. E eles obedeceram. E essa ordem é uma ordem para todos os cristãos. Não importa qual a igreja, qual a denominação onde você esteja. Se você já ouviu falar de Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, aproxime-se mais e mais dele, peça ajuda para alguém que é discípulo. Você vai observar pelas qualidades que nós falamos aqui, quem é discípulo de Jesus. Você pode crescer e se tornar um fazedor de discípulos. Alguém que vai levar o evangelho a outras pessoas e que vai responder as perguntas que essas pessoas têm, que vai conviver com elas e dar o seu testemunho e orar por elas e com elas. É tão maravilhoso isso quando passa de uma pessoa para outra. Isso é muito especial e é muito bom fazer parte desse processo. Nós estamos começando os grupos caseiros. E os grupos caseiros são um espaço de discipulado. Porque ali as pessoas convivem, se conhecem. Ali as pessoas abrem o seu coração. Ali as pessoas podem contar as suas dores, as suas alegrias e ter amigos, irmãos com quem dividir. E no caminhar nós vamos ensinando uns aos outros e nós vamos fazendo discípulos. Nós fazemos discípulos dos nossos filhos. Nós ensinamos na nossa casa. E assim nós vamos expandindo o reino dos céus. Você quer fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus, de expansão do seu reino?
Não fique para trás. Não fique para trás, se envolva. Participe. Ouça palavra, ouça pregações. Fale conosco. Eu e uma equipe temos trabalhado na comunidade. Estamos conhecendo a palavra de Deus, estamos de braços abertos para te ajudar, para te receber. Se você está em outra cidade, procure o seu pastor. Procure se aproximar de alguém que possa te ensinar. E seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe e que tu dês muito fruto para o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada pela tua palavra que vem ao nosso encontro nesse dia para tocar o nosso coração. A tua palavra, Senhor, muitas vezes é como uma espada de 2 gumes e ela corta para ambos os lados. E ela machuca, ela divide, ela nos faz refletir e pensar na nossa vida com seriedade e analisar os nossos caminhos. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque a partir da tua palavra, tu nos faz perceber por onde nós temos andado e se nós precisamos voltar para os teus caminhos. E se nós precisamos aperfeiçoar-nos no teu caminho. E se nós precisamos trazer mais alguém para este caminho. Por isso, Senhor, a tua palavra ela nos fala nesse dia forte ao nosso coração. Nos perguntando se nós já somos teus discípulos, nos perguntando se nós já estamos produzindo frutos, fazendo outros discípulos ou se ainda precisamos aprender, crescer e nos fortalecermos. Tu, Senhor, nos questiona. Tu nos fazes parar e pensar. O que tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida? Quem está sentado no trono do nosso coração? Tu nos fazes pensar tudo isso a partir dessa palavra. Temos nós assumido, carregado a nossa cruz e te seguido? Temos nós um compromisso contigo? Ou nos deixamos levar por tudo o que acontece, por qualquer vento, por qualquer ensino? Estamos firmados em ti? Temos amor uns pelos outros? Como é difícil, Senhor, viver em comunidade, em igreja, em unidade com os irmãos. Quantas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade e não a tua, e não a vontade do corpo. Enfim, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. E nós te agradecemos, porque tu nos ama tanto, tanto, que tu nos queres como teus discípulos. Tu nos queres bem perto de ti, por causa do teu imenso amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, nós clamamos a ti que tu nos ajudes a enxergar o lugar exato onde nós estamos, a condição exata em que nós estamos, que o teu Espírito Santo nos mostre, nos convença se nós estamos em lugar errado, em posição errada. Que o teu Espírito Santo nos convença de que nós precisamos ser leais apenas a ti como nosso Senhor. E que nós possamos abandonar toda e qualquer lealdade a outras pessoas, a outros seres, a outras coisas. Que o nosso coração esteja entregue a ti. Nós precisamos, quem sabe, Senhor, nos converter a ti como nosso Senhor e deixarmos para trás, renunciarmos a tudo o que está colocado entre nós e ti. Senhor,
tem misericórdia de nós, tem compaixão, nos acolhe, nos ajuda, nos ensina e faz de nós instrumentos nas tuas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus, único Senhor e único mediador entre nós e o nosso Deus. Amém. Para o nosso tempo de louvor, eu coloco aqui, logo após o vídeo da palavra, alguns hinos já tocados e gravados, para que você possa ter um tempo de adoração, de reflexão. Agradeço a tua companhia nesse tempo, agradeço por estar comigo, mesmo na distância, e te desejo a bênção de Deus. Que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Para o bem daqueles que te
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou.
dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Senhor,